Fala pessoal, GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas experiências aqui com vocês e mostrar uma das principais habilidades do melhor jogador da história do Brasil, o grande mestre Henrique Mackin, o Mequinho, que chegou a ser o número 3 do mundo na década de 70. Bom, o que rolou aqui nos últimos dias, né? Para quem acompanha ali os stories no meu Instagram, deve ter visto ali que na última semana tava rolando algumas gravações de cursos do grande mestre Mequinho lá em Poços de Caldas, né? Então eu fui com ele, toda a equipe aqui do Chessflix para fazer essas gravações que em breve vão sair alguns cursos para os alunos do Chessflix com as aulas do Mequinho. E o que foi legal desses dias, né? Ali nas gravações, que eu pude analisar várias partidas, discutir sobre algumas posições, fazer ali algumas perguntas de como que era o treinamento do Mequinho também. E algumas coisas me chamaram bastante atenção, que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Então, bom, como é que foi nesses dias, né? Primeiro o Mequinho, ele passou aqui pela minha cidade, São Sebastião do Paraíso, né, aqui em Minas Gerais, e aí os meninos vieram aqui conhecer ele, né, então o pessoal, o Julian ali do clube aqui de Paraíso, até trouxe um quadrinho que tem com todos os grandes mestres lá no clube para o Mequinho assinar. Aqui na foto tá com o Olavo e o Tobias também, que são dois grandes talentos aí, dois prodígios aí do xadrez. E daí passou por aqui, a gente analisou umas partidas. E depois, no dia seguinte, a gente foi lá para Poços de Caldas, que foi onde começou as gravações ali dos cursos do Mequinho, né? Então, foi muito legal lá, que a gente foi num lugar um ambiente bem bacana lá. Então, vocês vão poder acompanhar depois eu vou mostrando para vocês como que vai ficando. Mas foi muito legal ali o ambiente das gravações. A gente tentou montar um cenário bem bacana. O Mequinho tava ali no estilo ali para as gravações também. E analisou partidas com os campeões mundiais. E uma posição em específica que eu vou mostrar aqui para vocês, que me chamou bastante a atenção numa das análises, que a gente estava analisando uma posição que foi essa aqui que vocês estão vendo no tabuleiro. Essa posição ela foi jogada no match entre o Mequinho e o Korchnoi. Então, em 74, o Mequinho ele teve a chance ali de jogar um torneio de candidatos. Então, ele ganhou o Interzonal de Petrópolis em 73 e aí ele classificou para jogar o torneio de candidatos. E ele jogou um match com Viktor Korchnoi, que foi o número 2 do mundo, foi vice-campeão mundial. E assim, o match com vários empates, um match bem lutado. E essa partida foi uma das partidas que o Mequinho ganhou do Korchnoi, né? Uma partida muito boa e esse era o momento crítico, né? E aí, analisando essa posição, aqui, o que acontece, né? Tem algumas peças das pretas indefesas, né? Então aqui o bispo de B4 está em defesa, o bispo de G4 também. Então peça indefesa é sempre tema tático, né? E daí o Mequinho ele encontrou um lance muito bonito aqui, um lance muito forte nessa posição, que exige bastante do cálculo, porque para fazer esse lance tem que aprofundar bastante, pois tem uma sutileza lá na frente, né? Um lance, depois de vários lances, aí tem um lance que decide ali a partida, que foi um lance que o Korchnoi ele acabou furando. E o lance que o Mequinho ele fez na partida foi o lance cavalo de FD4, atacando aqui a dama de C6, e atacando o bispo de G4. Né? A dificuldade desse lance é que pode jogar bispo toma D1. Só que acontece que se jogar bispo por D1, tem cavalo toma C6, B toma C6 e torre por D1. E aí essa posição aqui das pretas ela é bem difícil de jogar, porque a estrutura de peões está muito debilitada, as brancas podem melhorar a posição usando a casa C5, dominando a coluna A em algum momento também. Então é uma posição onde o branco ele tem aqui uma vantagem. Então o Korchnoi ele acabou fazendo um outro lance. Ele acabou jogando E por D4. Só que aí que entra uma parte interessante. Durante as análises ali, o Mequinho começou a calcular. E aí, isso lá em Poços de Caldas, né? E aí ele começou a pensar, mas e se jogar dama D7 aqui? E aí, isso aqui que me chamou a atenção, porque em todas as partidas, quando ele ia, de repente, gravar ali,
explicar algumas posições, o Mequinho estava sempre calculando. E lembrando, hoje ele está com 69 anos, né? Então, assim, é impressionante como que mesmo numa idade mais avançada, né? Ele ainda segue calculando muito bem. Porque aqui ele começou a calcular essa posição, nossa, mas esse dama D7... Aí ele viu o lance dama 1, aí ele me mostrou essa análise ali, ele calculou um tempinho bem rápido e mostrou, assim, o que você acha dessa posição aqui? Aí rei B8, e aí ele encontrou um lance muito bonito ali na hora, né, analisando, que é um lance dama 7. Dama 7 sacrificando a dama. Porque agora o preto ele entra numa rede de mate aqui nessa posição. Porque depois de jogar rei toma 7, tem aqui... Cavalo C6 cheque, né, um cheque duplo, porque agora se jogar rei A8 vai levar mate, né, pode jogar aqui torre A1 cheque ou torre A2 cheque, né, por exemplo aqui tá levando mate. E depois do lance cavalo C6, se jogar aqui rei A6, então tem torre A1 cheque, rei B5 e agora cavalo A7 mate. E assim, eu achei muito bonita essa análise aqui, porque tem o sacrifício de dama, essa sequência de mate, e o mais interessante, que ele viu isso lá na hora, calculando. Ele parou lá para calcular, dama D7, e aí me mostrou essa ideia. Olha só, o que você acha dessa ideia aqui? E aí mostrou a sequência de mate, né? Então isso aqui eu achei muito incrível, assim, o poder de cálculo que ele tem ainda hoje, né? Porque assim, na época ali, era top 3 do mundo... e tal, mas ainda hoje o Mequinho segue calculando muito bem ali, né? E essa variante que eu achei bem impressionante ali. Assim, porque esteticamente ela é muito bonita também, né? O lance dama 7. Porque aqui teria outras opções, né? Por exemplo, torre A2, esse lance talvez ganhe também, né? Com a ideia de jogar torre A8, mas o dama 7 é matemático, é tudo forçado aqui. Bom, e aí aconteceu o seguinte, né? Durante as análises lá até, que assim, teve muita coisa interessante, né? Durante as gravações ali, que eu ia fazendo algumas perguntas e tal, e várias posições, várias partidas muito legais também. E aí eu perguntei assim, ô Mequinho, como que você treinava o cálculo lá nessa época, né? Porque uma das principais habilidades do teu jogo é essa, né? Que o Mequinho ele é um jogador muito concreto, assim, ele calcula... muito bem, é um jogador muito preciso. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas eu nunca treinei o cálculo. Ué, mas como assim nunca treinei o cálculo? Não, eu analisava partidas comentadas, analisava as partidas e calculava bem, simples assim. Então, simplesmente foi... Porque o que acontece, né? Quando você analisa uma partida... E aí você pega a partida e vai pensando, vai tentando calcular, naturalmente você vai exercitando o seu cálculo ali. Então, provavelmente nessa análise, analisando muitas e muitas partidas e de uma maneira ativa, né, você acaba desenvolvendo. E provavelmente é assim que o Mequinho desenvolveu o cálculo dele. E é algo que faz muito sentido, porque sempre que a gente ia analisar uma partida, ele estava sempre assim, buscando lance, calculando mesmo. Não era um negócio de só passar os lances assim... e meio que no conceito, não, sempre calculando. Teve vários momentos, aqui eu mostrei pra vocês um momento que eu quis compartilhar aqui com vocês, mas teve vários momentos de outras partidas que no meio da análise assim ele parava e falava, nossa, mas e esse lance aqui? E começava a calcular um lance. E aí de repente a gente tava calculando e discutindo uma posição. Então foi muito legal ver isso aí que eu queria compartilhar aí com vocês. E aqui voltando... né, vamos ver o que aconteceu na partida, porque na partida jogou esse cavalo de FD4 e não jogou o dama D7, que surgiu essa análise bonita ali, né? Na partida o Cortinói jogou E por D4, aí dama por G4 cheque, dama D7, tá, aqui tudo forçado, dama toma D7, torre D7 e agora cavalo por D4. E aqui que tá o detalhe de toda a combinação desse cavalo de FD4, porque nesse momento sobra bispo C3, atacando o cavalo de D4 e atacando a torre de B2. Só que aí tem torre A2, ameaçando a torre A8 mate. Só que aí o Cortinói pensou o seguinte, eu jogo torre por D4, porque agora esse bispo por D4, bispo D4, tem duas peças por uma, duas peças pela torre.
Só que aqui que tem um lance fino, que é torre A3, atacando assim o bispo de C3. E é justamente esse lance que o Korchnoi furou. Então olha assim a profundidade do cálculo, né? Porque lá atrás, quando faz o cavalo de FD4, para dar certo, tem que ver o torre A3. Né? Então, por isso que eu falei que é uma habilidade muito boa, assim, essa do cálculo que o Mequinho tem, né? Isso ali, durante a partida, né? 74, devia estar, assim, na melhor fase ali, que ele até comentou que, assim, o melhor xadrez dele foi ali 76, por ali, quando eu tava jogando o melhor xadrez, mas dá pra perceber isso, né? Porque é bem sutil aqui esse torre A3. E aí, o que acontece, né? Se jogar agora, por exemplo, um lance como bispo B4, então pode dar cheque, trocar as torres e tá caindo aqui a torre de D4. Então jogou aqui torre B4, torre C3. Bom, e aí entra num final aqui em que o branco tem um peão a mais, tem o bispo contra o cavalo, é uma posição assim que, tecnicamente falando, a posição ela tá ganha, né? Mas precisa dessa tal técnica para converter a vantagem, né? Inclusive um dos cursos ali que o Mequinho gravou foi sobre finais, né? E aí essa questão de técnica e tudo mais, que eu acho que é uma das partes assim do jogo que ele manda muito bem também, né? A questão dos finais. E, bom, para você ver aqui como seguiu, né? Seguiu torre E8, F3, daí rei D7, torre A1, torre B5, e agora rei F2 para melhorar o rei, aquela questão de não ter pressa e melhorando a posição aos poucos. Rei D6, torre A3, a ideia é poder trocar uma das torres para ficar uma torre ativa contra uma torre passiva. Né? Então jogou torre A4, C6, torre A3, de repente ele quer trocar as torres aqui com torre A5. Então é interessante ver que o preto ele não tem nenhum tipo de contra-jogo nessa posição. As brancas então vou tentar trocar aqui uma das torres. Veio torre A5, torre E5, torre B5, torre B5. Então o branco tem o controle total da coluna A. O cavalo está bem imobilizado aqui. É uma posição assim sem esperanças mesmo para as pretas, né? A maneira que ele jogou aqui o final foi muito boa, que não deu nenhuma chance para as pretas. Então tomou em G4, H e G4 e agora rei G3. E o preto ele tem muitas debilidades, né? O peão de G4, o peão de F6, um peão fraco também. Seguiu torre B1, bispo D4 e aí já toca no peão de F6. E aí essa posição... Bom, se jogar um cavalo E5, por exemplo, ele tem a opção até de simplificar e ganhar o peão de G4, ficando assim no final de torres com 2 peões a mais. Jogou aqui torre C1, torre C3, B5, bispo por F6. Aqui é o mesmo problema, né? Se jogar o lance cavalo E5, ele pode simplificar com bispo E5, rei G4. Tem 2 peões passados e unidos, uma posição com a vantagem decisiva. Aqui seguiu ainda mais alguns lances, veio bispo F6, B4, torre B3, torre F1. Se jogar torre por C2, torre por B4. Então jogou torre F1, bispo G5, C5, C3, liquidando aqui a partida. Porque BC3, torre C3, torre D1, bispo E3, aí já vai cair mais material. Vai cair o peão de C5 ou o peão de G4. E aí depois de C4, as pretas abandonaram. O Mequinho falou que era aqui, que nesse período, né, as partidas ainda eram adiadas, né? E aqui era o adiamento, só que a posição estava tão perdida que o Korchnoi ele até abandonou a partida, né? Mas assim, ó, uma partida muito boa essa, o momento da combinação ali, é muito legal ver a profundidade no cálculo, né? Uma habilidade muito boa para o cálculo de variantes, e depois a técnica aqui no final para converter a vantagem com peão a mais sem dar nenhuma chance, né? Essa aqui é uma partida muito boa do Mequinho, talvez seja uma das melhores partidas dele, mas eu queria compartilhar aqui com vocês essa experiência aí que foi bem legal, para mostrar que mesmo hoje em dia, né, o Mequinho ainda é um jogador muito forte, calcula muito bem, e essa é uma das principais habilidades aí do jogo dele, né? E galera, se vocês acharam legal esse tipo de vídeo aqui, compartilhando aqui essas experiências, deixa aí nos comentários, de repente eu posso fazer outros vídeos aqui como esse, tá?
E se você curtiu, aproveita para deixar o like aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E é isso aí. Vamos encerrando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.